Uma coisa que eu já notei, principalmente com o público desse canal, é que geralmente quem me faz algumas perguntas, quem busca algum tipo de aconselhamento, ou simplesmente quando o cara desabafa pra mim ali, olha, na DM do LinkedIn, geralmente são devs júniors que estão pedindo algum tipo de aconselhamento. E isso é totalmente normal. Na verdade, se você pegar algum dev pleno ou sênior, muito provavelmente ele já passou por essas situações que um júniorzinho tá tendo e ele já tem um pouco mais de controle nessa situação. O que acontece, na verdade, é que de vez em quando nós não falamos um pouco sobre essas situações que nós já passamos e já acabou virando natural. O que aconteceu foi que um Juninho, ele chegou e meteu aqui no DM do LinkedIn e ele simplesmente apresentou a maior crise que eu acredito que todo júnior já passou uma vez na vida. E eu quero trazer essa situação aqui, principalmente por ser um tópico que, cara, é extremamente relevante. E uma coisa que eu já vou te convidar também é, se você é um desenvolvedor mais experiente, com um pouco mais de trajetória, cara, bota aqui nos comentários realmente, né, mais pra frente no vídeo, o que você sente quando você vê um cara assim? E principalmente, como que você aconselha um cara que está passando por isso? Realmente para tentar ajudar de algum jeito. Porque eu já passei por essa situação que esse cara tá falando. Isso para mim é uma crise. E vamos tocar um pouco nesse ponto e vamos falar um pouco a respeito disso. Esse é o nosso quadro Café com Lhama, em que eu venho aqui responder as grandíssimas perguntas que a galera mete aqui nos comentários ou que joga lá nas redes sociais. E aqui um recado rápido, o Café Lore, ele é um parceiro do canal Programador Lhama. Então caso você queira ajudar o canal e também garantir um café de muita qualidade aproveitando todas as promoções, eu vou deixar o link aqui nos comentários para você entrar e conseguir fazer assim a sua compra. Boa noite, Rafael, tudo certo? Cara, tem uma dúvida que acredito que grande parte dos júniors que estão começando também tem. É normal no início, primeiras semanas / meses, você se sentir completamente perdido na primeira oportunidade como dev em uma empresa? Às vezes sinto até que não sou qualificado o suficiente para a vaga de júnior que ocupo, porque existem certas coisas que outros programadores da equipe fazem parecer que são óbvias, mas para mim são um grande desafio. Queria tirar essa dúvida, pois ultimamente todos os dias vem aquele pensamento cruel, no fim de expediente, se eu sirvo realmente para isso. Irmão, eu não vou mostrar a tua cara, a tua foto, mas é o seguinte, você tá passando por uma coisa clássica que a gente conhece hoje como síndrome do impostor. Não vou me alongar muito na definição, mas é exatamente isso, você achar que você é um impostor no teu cargo que você está ocupando. E aí você duvida um pouco da sua capacidade, das suas skills, você fica um pouco mais acanhado, com medo. Cara, isso é normal, eu já passei por isso, de verdade. Eu, na verdade, entrei, né, nesse mundo de programação e desenvolvimento a partir de um estágio. E lá, cara, era uma empresa que não tinha desenvolvedores, era todo mundo estagiário. Era muito engraçado isso, né? E aí eu era colocado para fazer projetos grandes e eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Eu tinha essa preocupação, sim, de saber realmente se eu estava fazendo alguma coisa certa, se eu precisava de algum requisito a mais. E aí me veio essa ideia aqui de síndrome do impostor que você está sentindo. Então eu ficava toda hora, cara, eles deveriam ter colocado um cara melhor, um cara maior, um cara que já tem mais experiência. E de fato deveriam ter feito isso. Hoje eu vejo, na verdade, que eu tinha sim uma certa capacidade para construir o que estavam me pedindo, até porque não era nada tão complexo. Mas como é que eu resolvi isso? Eu tenho, na verdade, 3 dicas para você. De verdade, 3 dicas para você e para todo mundo aqui. A primeira é o seguinte, irmão, sempre que você sempre que você ganhar uma tarefa, você vai dividir essa tarefa em muitas tarefas pequenas, em pequenos passos. Pega e faz uma lista de coisas que você tem que resolver ali para concluir essa tua tarefa. E se você nem sabe o que você tem que fazer nessa tua lista, se você nem sabe como fazer essa lista, a tua primeira tarefa é estudar a tarefa e descobrir como é que você faz essa lista. De verdade, a primeira tarefa é entender a tua tarefa. E isso aqui pode parecer muito
básico, porque a gente meio que já está acostumado com isso. Um dev pleno e sênior, ele já faz essa lista na cabeça dele. Mas eu, quando era um desenvolvedor júnior, eu andava muito com um caderninho debaixo do braço, de verdade, e saía perguntando para os outros devs muitas coisas. Uma coisa que eu tenho que falar que é uma dica extra é o seguinte: saiba fazer perguntas. Porque você não vai chegar para um outro dev sênior, ou até mesmo para um líder ou qualquer coisa assim: irmão, não tô entendendo nada, eu realmente tô perdidão aqui na minha tarefa, não sei o que eu tenho que fazer, não sei nem onde que eu vou começar. Eu preciso de você me ajudar para alguma coisa aqui. Não fale isso, pelo amor de Deus. Você vai chegar pro cara e vai falar: olha, você pode me ajudar aqui com o mapeamento das ações para eu concluir essa tarefa com maior assertividade? Você não vai passar uma impressão idiota se você fizer uma pergunta mais elaborada. No primeiro caso, o cara não sabe bosta nenhuma. No segundo caso, não, beleza, ele tá querendo mais assertividade ali na tarefa dele. Você vai usar isso para tudo na sua vida. A diferença entre você parecer um besta e parecer um cara que tá procurando conhecimento tá exatamente na formulação da sua frase. Esses dias eu passei por isso, tá? Tinha um campo lá que eu tinha que preencher num formulário para iniciar o nosso projeto que eu não sabia o que queria dizer. Tava escrito lá alguma coisa, mas eu fiquei um pouco na dúvida. Então eu simplesmente cheguei pro meu gestor e falei o seguinte: olha, qual é a definição desse campo? Eu entendi isso, isso e isso, mas eu queria saber a definição para ser mais assertivo. Isso é muito diferente de você chegar e falar: cara, eu não vou preencher esse negócio porque eu não entendi esse campo e eu vou deixar assim mesmo. Melhora isso daqui. Você não vai falar isso. Então, assim, de verdade, o primeiro caso que eu te dou é: divida essas suas tarefas em microtarefas. A primeira tem que ser entender a tua tarefa e saiba fazer boas perguntas para quem está do teu lado. Você vai já matar muito do problema se você fizer isso e ser metódico nesse tipo de coisa. O segundo conselho que eu vou te dar é o seguinte: entenda esse sentimento. Agora a gente vai sair um pouco de parte mais técnica e é o seguinte: você tem que entender esse sentimento, absorve ele, entende tudo que você está passando, essa ansiedade, essa preocupação, porque eu vou te falar uma coisa: você vai passar por isso daí o resto da tua carreira inteira. A diferença é que um cara que é mais sênior, ele já está acostumado a gerenciar esse tipo de sentimento. O Juninho não tá. E por que isso acontece? Eu vou falar outro caso meu. Quando eu comecei a liderar pessoas, quando eu comecei a assinar projetos e realmente ser o cabeça de algumas entregas, eu fiquei um pouco mais no cagaço, porque eu comecei a tratar de outras coisas, criar cards, delegar tarefas para pessoas, orientar devs mais juninhos e tudo mais, e eu sempre fiquei: cara, será que eu estou fazendo isso daqui correto? Eu acho que deveriam pegar uma pessoa mais experiente para isso. Eu realmente não sei se eu sou o melhor para esse tipo de caso. Eu tive a mesma coisa que você tá falando, já sendo uma pessoa de anos de experiência. Você vai ter isso. Muito provavelmente, quando você entrar para um dev pleno, você vai sentir a mesma coisa. Porque os caras vão te dar coisas mais pesadas e você vai ter que aguentar. Se você virar um dev sênior, mesma coisa. Tem gente, sim, que se sente bem acanhada quando acaba virando um dev sênior, justamente por ter essas grandes responsabilidades sendo colocadas no colo dela. Então, assim, entenda esse tipo de sentimento de verdade. A diferença, de novo, entre um dev júnior e um dev mais experiente é que o experiente sabe controlar esse tipo de sentimento. É sempre um cagaço. Só que aí ele sabe gerenciar isso de um modo a não afetar ele. E eu sei que esse cara também divide em pequenas tarefas ali o que ele tem que fazer. E a terceira e última dica, eu considero que ela é muito importante, mas muito importante mesmo, cara. E eu já sofri, perdi muito no passado justamente por isso. Por isso, seja sincero. Se abre com alguém. Fala dessa tua preocupação com alguém que tá na tua equipe. Preferencialmente, você não vai falar para um cara que é parceiro, que é do teu lado. Fala pra um cara que é mais acima, um cara que tá cuidando de você ali. Não, isso não é brincadeira. Seja sincero.
Fala com ele sobre esse sentimento que você tá tendo. Irmão, eu tô me sentindo um pouco acanhado, porque eu acho que os desafios que estão sendo passados aqui, eles são muito pesados. Eu sei que eu tenho capacidade de resolver, eu vejo os outros desenvolvedores com maior facilidade para conseguir desenvolver esses casos, mas eu ainda me sinto um pouco com medo dos desafios e um pouco ansioso. Eu preciso de uma certa ajuda para conseguir passar isso e ganhar mais confiança na minha produção. E aqui eu tenho que falar de experiências próprias. Eu já me senti bastante acanhado por causa desse sentimento de síndrome do impostor. Não exteriorizei com outras pessoas. E eu fiquei acanhado e foi passando tempo, eu não estava entregando, eu estava acanhado. E depois você acaba notando que isso tudo se resolve de uma maneira muito simples. A pessoa que está ali cooperando, trabalhando com você, te liderando ou qualquer coisa, ela não quer que você fique assim. Mas ela não quer que você fique assim, não é a força. O cara quer te ajudar. Tá todo mundo ali fazendo a mesma entrega. Então, é óbvio que se você acabar exteriorizando isso, a pessoa vai te ajudar de algum modo. E muitas vezes, ela vai te ajudar com coisas que você não está enxergando agora. Seja buscar alguma coisa no Google de uma maneira mais fácil, seja você conversar, né, com essas IAs aí de um jeito mais simples, seja você simplesmente ter uma metodologia diferente para ler código, que é difícil, ler código é difícil. Essa pessoa vai te ajudar. Eu até hoje não vi um caso em que alguém não ajudou, né? Que realmente se sentiu um pouco mais nessa posição de soberba. Ah, não vou ajudar, você que se entenda. Cara, eu de fato nunca cheguei a ver um caso desses, alguém me falar alguma coisa dessas. Então, assim, eu mesmo consigo falar que no meu passado eu teria passado muito mais por essa situação de síndrome do impostor se eu tivesse sido sincero. E essa daqui é uma das dicas mais importantes que eu tenho que te falar, porque hoje eu, liderando uma equipe e estando junto com outros desenvolvedores, eu gostaria muito de ouvir se alguém já teve essa parte de síndrome do impostor ou está tendo essa parte de síndrome do impostor. E não é pra me colocar em alguma posição de soberba, é pra ajudar, cara. É pra ajudar. E eu sei que como eu tenho esse sentimento, outras pessoas também têm o sentimento com você em relação a isso. Bom, galera, é isso que eu tenho pra hoje. Você concorda com tudo que eu falei? Você discorda de algum ponto que tá aqui? Esses conselhos, eles são mais coisas em que eu, assim, fui pegando com o tempo, vendo outros programadores júniores e também analisando com a situação que eu já passei no passado. O que você acha? Você concorda? Você discorda? Deixa aqui nos comentários e vamos continuar essa nossa conversa. Bom, a gente se vê nos nossos próximos vídeos e até mais.